Você sabe quem é este? Talvez você não o conheça de rosto ou de nome, mas Enfio foi um dos artistas que contestou a ditadura no Brasil, nas décadas em que o golpe militar dominava. Sabemos que a música foi um meio sensível, inteligente e poderoso de questionar e ridicularizar o autoritarismo do governo. Mas Enfio não era músico. E por isso, mais conhecido do que seu rosto, foi a personagem que criou, a Graúna, que nasceu de um ponto de interrogação. Foi a maneira irreverente e irônica de criticar a realidade do país. 3 gêneros textuais que vêm sendo usados com frequência em provas são o cartoon, a charge e as tirinhas. Mas por que essa fama repentina das tiras, charges e cartoons entre as bancas elaboradoras de prova de todo o Brasil? Simples. Entender qualquer um deles requer domínio de textos verbais e não verbais, além de capacidade de relacioná-los. É frequente a confusão entre os 3 conceitos, mas principalmente entre charges e cartoons. Por isso, vamos nos concentrar em defini-los e compará-los. Observe a figura. Em uma primeira análise mais estrutural, identificamos os recursos verbais e não verbais que contribuem para a produção de sentido, como o personagem e sua fala, o título e as cores. O próprio traço do artista passa a significar um pouco mais quando se define como estilo. Na charge, é muito frequente a elaboração de um título, que terá uma função essencial na contextualização da mensagem. Vamos pensar um pouco sobre a mensagem. É claro que há modelos muito magras nas passarelas, mas dizer que o vento as levou é um pouco exagerado. E não é à toa. A palavra charge, empréstimo da língua francesa, significa carregar, exagerar. Além disso, por ter surgido e sido publicada a princípio em jornais e revistas, a charge é muito ligada ao cotidiano. E essa é uma característica essencial desse tipo de texto. Sua conexão com o presente, com o contexto histórico. Outro aspecto determinante no sucesso das charges é sua ligação com a crítica e o humor, que muitas vezes funcionam juntos. Uma das principais funções da charge é denunciar os problemas sociais. Ela não só ilustra o cotidiano, mas o apresenta de forma crítica. No exemplo dado, se pensa que as modelos muito magras foram cortadas por uma questão de consciência da organização do desfile. Na verdade, foi outra circunstância que as tirou do evento. Ou seja, temos uma indústria da moda que propaga padrões impraticáveis e nada saudáveis de beleza e não parecemos que queremos mudar isso. Embora também apresentem a intenção de produzir crítica e reflexão, os cartoons também podem ser cômicos ou líricos. São menos presos ao contexto de produção, ou seja, são mais amplos, como podemos ver aqui. Este cartoon explora a relação entre o bem e o mal, que, ao contrário do que se vê em contos de fadas, caminham juntos. Embora as cores e os personagens enfatizem as diferenças destes opostos, a sugestão sexual entre chifres e auréola deixa explícito e até leva para o plano carnal a relação íntima entre eles. Neste cartoon de teor mais lírico, a mensagem crítica se constrói de forma mais suave do que na charge. A criança faz um esforço inútil de promover uma paz que já não existe. Aqui, o contraste entre as cores mostra o amor representado pelos pirulitos vermelhos em forma de coração e o amor real ao fundo, fugindo das mãos do menino vendedor. Neste, a mãe adverte o filho. O cartoon é uma brincadeira com a história bíblica de que Moisés abriu o Mar Vermelho para possibilitar a travessia segura dos judeus. É frequente que tanto charges e cartoons quanto tirinhas façam referência a textos que já existem, o que chamamos de intertextualidade. Por fim, chegamos às tirinhas, que são divididas em quadrinhos. As tirinhas se diferem das histórias em quadrinhos por serem mais curtas. Os personagens geralmente são fixos, e alguns autores as produzem com continuidade em jornais, revistas e sites. E por causa desta continuidade, é natural que os leitores se apeguem ou se identifiquem com os personagens. Essa tirinha, em disposição mais tradicional, trabalha a ironia, mostrando que o personagem finge se importar com a condição do outro. O autor usa 2 músicas para traduzir o estado de espírito do personagem nos diferentes momentos. Uma das músicas é País Tropical, do Jorge Benjor, que expressa a felicidade do personagem. Quando se depara com um pedinte, o personagem muda de música para Gente Humilde,
de Chico Buarque e Vinícius de Moraes, dando a entender que se importa com o próximo, quando, na verdade, a compaixão só existia diante dos olhos que julgavam o comportamento dele. Assim, temos uma crítica à postura da falsidade do personagem, que, obviamente, é uma mensagem a muitos. Esta outra tira tem organização mais livre. Ela baseia a comicidade na quebra de expectativa do final, que se dá quando o leitor acredita que a mulher, Marinês, se jogou do precipício, quando na verdade ela foi jogada. Nos 3 gêneros abordados, é preciso estar atento para a ocorrência de humor, crítica, figura de linguagem, quebras de expectativas e intertextualidade. Mais uma coisinha. Percebeu que os 3 gêneros são assinados? É uma forma do autor ser sempre creditado por sua obra e seu talento ser reconhecido. Já tentou fazer um cartoon? E uma tirinha? Que tal tentar?